Então, continuando a nossa conversa sobre os bloqueios, hoje nós vamos falar sobre esses três aqui. Mais importante, depois de você ter clareza da existência desses bloqueios, começar a entender um pouco mais sobre você mesmo, é você ter em mente que o próximo passo é você reconstruir essa história, esses significados, mudar os significados de cada um desses bloqueios, entender aquilo que aconteceu e potencializar, usar esse potencial desse bloqueio a seu favor. Então, por exemplo, vamos começar aqui a falar sobre o bloqueio de aprendizagem. Muitas vezes algumas pessoas têm profunda clareza de quando é que entrou um bloqueio dentro dela. Outras vezes, ela simplesmente não sabe de onde veio. Por exemplo, bloqueio de aprendizagem. As pessoas que têm clareza, elas sabem fatos, geralmente relacionado à influência muito forte de um professor que não foi bom para você. Ele pode ter usado palavras pesadas. Isso acontece em todos os bloqueios. Você pode ter recebido influência de alguém que simplesmente destratou a sua capacidade de aprender. Alguém que chamou, por exemplo, agora talvez não seja muito comum, mas na minha época de infância, na sua época de infância, talvez você ouviu alguém dizer para outra pessoa ou para você mesmo: você é muito burra, você é muito burro, você não aprende, você é muito tímido, você não está vendo fulano é assim, é assado. Comparar você com outra pessoa ou comparar você com a qualidade de outra pessoa, colocar você como inferior a outra pessoa, principalmente na infância, quando a criança tem ali 3, 5, 8 anos, vida de escola, 12 anos, comparar você com outra pessoa e dizer coisas negativas a seu respeito pode trazer um bloqueio na sua aprendizagem. Imagina uma criança de 8 anos que escuta do professor: você não aprende, você nunca aprende, você não presta atenção, você não sabe, desse jeito você não vai ser ninguém. Aquilo simplesmente é uma potência, uma força de uma pessoa que tem autoridade, um pai, uma mãe, um professor, enfim, alguém da sua confiança, alguém que você imagina ser uma pessoa referência, você ali criança, ainda sob o tutor dos adultos, e você recebe essa mensagem. Isso pode criar um bloqueio. Esse bloqueio, um dos bloqueios é o bloqueio de aprendizagem. Quem tem um bloqueio de aprendizagem, o que acontece com ela? Não é que é uma pessoa que não vai aprender nunca, que não vai sair, por exemplo, talvez a pessoa tenha um bloqueio da aprendizagem e terminou a faculdade. Só que toda vez que ela tem que aprender algo novo, toda vez que tem um desafio diante dela, ela trava. E aí a pessoa pode ir superando aquilo gradativamente, ou às vezes ela pula etapa, queima etapa, deixa de aprender uma coisa importante, ou às vezes ela aprende na teoria, ela faz as provas, ela conquista os diplomas, mas na vida prática ela não consegue assumir responsabilidades que requeriam aquela aprendizagem. Por quê? Porque ela aprende na teoria, mas na vida prática ela não aprende. Quer ver um dos bloqueios de aprendizagem que está correlacionado ao bloqueio de aprendizagem? Um fato que está correlacionado ao bloqueio de aprendizagem é aquela pessoa que tem extremamente dificuldade de apresentar um trabalho na escola. Eu vivi isso na minha faculdade. Tinha uma colega que ela passou praticamente os 4 anos e meio da graduação sem apresentar um trabalho lá na frente. Quando ela tinha que apresentar,
era uma guerra, ela chorava, então ela tinha muita dificuldade de apresentar um conteúdo que ela tinha aprendido para uma turma de amigos de 40 alunos e o professor. Isso tinha a ver com o bloqueio de aprendizagem. Por quê? Porque ela tinha dificuldade de expressar aquilo que ela tinha aprendido. Então, como todos os bloqueios, não é diferente, o bloqueio de aprendizagem ele precisa ser ressignificado. Você precisa ressignificar aquilo que você tem como barreira. Se é com uma pessoa, então você traz à memória aquela pessoa e você pode até conversar com ela mesmo sem ela existir na sua frente. Você pode dizer, olha, o que você falou sobre mim não é verdade. E a partir de agora eu vou estar livre para aprender. Você pode se irar contra esse sentimento de bloqueio, contra essa barreira e vencer isso. O segundo, também muito importante, bloqueio, que acontece talvez com a maioria das pessoas, esse bloqueio é um bloqueio interessante, ele é negativo, mas ele é interessante que você vai vencendo ele, é como se fossem camadas. Bloqueio da escassez, quem é que vive esse bloqueio da escassez? Quem é que costuma ter esse bloqueio da escassez? Pessoas que na infância tiveram muita dificuldade financeira. Pessoas que ouviram dos seus pais que não podiam comer as coisas porque não tinha dinheiro, por exemplo. É péssimo dizer para uma criança que ela não vai comer, por exemplo, um iogurte, que uma criança quando cisma com iogurte, ela quer comer iogurte todos os dias. E se o pai e a mãe decidem que aquilo não é bom para a criança, ou se a criança pede iogurte ou picolé, sempre no horário indevido, o que o pai e a mãe devem dizer para a criança é que aquele não é o horário de consumir aquele alimento. Mas o que é que alguns pais fazem? Alguns pela realidade mesmo financeira e outros pela falta de maturidade, de bom senso. Diz que não tem dinheiro para aquilo. E confessa frequentemente perto da criança o seu status de pobreza. Discutem perto do filho, falam que não tem dinheiro para pagar as contas, que a vida é horrível, que a vida está muito difícil. Esse tipo de discurso, às vezes de uma realidade, mas ele vai sendo plantado na vida daquela criança. Uma coisa que aconteceu comigo, eu tenho experiência, eu vivi isso. Os meus pais, eles vieram do interior e eles tinham uma realidade financeira muito limitada, mas por outro lado eles também eram muito simplórios. Então foi plantado dentro de mim a escassez de uma maneira assim muito profunda. Quando eu fui para a escola, por causa das limitações dos meus pais, eles colocaram o meu material escolar dentro de uma sacola de arroz. Eu levei material escolar dentro de uma sacola de arroz. Ora, isso para eles não era nada demais. Por quê? Porque na infância deles, 70 anos atrás, 68, 60 anos atrás, 65 anos atrás, quando meus pais tinham 8, 10 anos, todas as crianças da roça levavam os materiais escolares, caderno, caneta, lápis, borracha, dentro de uma sacolinha. Só que trazendo isso para a realidade de 35 anos atrás, quando eu era uma criança de 10 anos, de 7 anos, 37 anos atrás, todas as crianças levavam material numa mochilinha bonita, numa mochilinha colorida, com desenho animado, e eu tenho memória muito nítida de chegar na escola e ficar muito envergonhado porque eu estava levando o material escolar numa sacola, e eu sei pelo contexto todo que era uma realidade de pobreza. Nunca faltou nada na minha casa em termos de alimentos, em termos de roupa, mas a gente sempre tinha um sentimento de escassez, a gente sempre tinha um sentimento
de que a gente tinha muito pouco, de que a gente não tinha condição. Então eu sempre fui crescendo e achando que as coisas iam faltar, embora nunca faltassem. Isso foi uma construção emocional e agora, graças a Deus, ao longo da vida eu vim vencendo várias barreiras. Por exemplo, eu fui o primeiro na minha família toda a entrar numa universidade. Estudei numa universidade pública, mas mesmo vencendo essas barreiras, não quer dizer que ainda a escassez ainda não me persiga. E aí o que é que eu preciso vencer? Eu preciso trabalhar na minha mente que a escassez é principalmente uma mentalidade, não é sempre ou não é apenas uma realidade do que é que você tem no bolso. Muitas vezes é uma questão de mentalidade. Então, como é que eu supero a escassez? Primeiro, eu tenho essa consciência e quando eu percebo que a minha ação ela é baseada numa escassez mental e não real, eu tenho escassez hoje, eu não tenho dinheiro para comprar um carro zero. Mas eu tenho o crédito para comprar o carro zero. No momento eu não estou querendo comprar um carro zero, é só um exemplo. Mas eu não posso andar com a mentalidade de quem não tem um carro zero porque é escasso. Eu não vou comprar um carro zero porque é uma opção minha. Então eu não vou me sentir triste porque eu não estou andando no carro zero, por exemplo. Então a escassez, você precisa medir ela, você precisa perceber se você vive bem, e a escassez ela atinge muito o seu humor, o nosso humor, porque dá aquela sensação de querer algo e você tem os sentimentos que você nunca pode. E às vezes você pode combater a sua escassez com pequenas atitudes. Por exemplo, talvez você quer muito ir a um restaurante. E aí você fala, nossa, meu sonho era ir naquele restaurante. E aí você, oprimido pela escassez, não vai naquele restaurante. Ora, se você acha que você vai se sentir bem indo a um certo restaurante, vá àquele restaurante. E por mais que talvez você queira ir no restaurante que a cifra dele é muito alta, então vá naquele restaurante e peça um suco. Sente lá e tome um café. Mas viva e desfrute aquele momento. Não deixe a escassez massacrar a sua vida durante toda a sua vida. Né? Supere um problema que aconteceu na sua infância. É até positivo quando você lembra exatamente o fenômeno, como eu me lembro exatamente do contexto de ir para a escola com a mochila feita de sacola de arroz. Né? E graças a Deus que eu não imputo culpa sobre os meus pais, e eu já superei em vários níveis essa escassez e estou trabalhando a cada dia para me livrar de mais níveis de escassez, né? De ter clareza e viver feliz com o que eu produzo e acreditando que vou ser mais produtivo do que já fui até agora e realizar muitos sonhos que a escassez outrora me limitava. O terceiro bloqueio a se comentar hoje é talvez o bloqueio mais forte que possa existir dos 7 bloqueios que a gente trabalhou, esses 3 e os 4 primeiros, que é o bloqueio de paternidade, um bloqueio que tem uma ligação muito forte, primeiro, com a sua relação com o seu pai, isso se estende para a sua mãe e também para o Criador, quando você e o seu pai não tiveram harmonia no relacionamento. Esse é o primeiro fator. Quando você e seu pai não têm uma harmonia, não tiveram harmonia, isso cria um bloqueio de paternidade e alguns elementos são muito característicos. Por exemplo, o pai ausente. Quando o pai é ausente, a figura paterna em casa é sempre omissa, ou o pai é alcoólatra, ou o pai é muito bonzinho demais, ele nunca foi
aquela pessoa para corrigir, para disciplinar, para dar direções para a sua vida. Isso afeta emocionalmente você e você se torna limitado porque você não teve aquela presença de paternidade. Porque o que todo ser humano precisa e é bom, saudável para si? É ter pai, pode ser a mãe também, preferência os dois, mas que tenha figura que transmite para você segurança através de amor e através de disciplina. Quando você tem amor e disciplina, disciplinas são ensinamentos, instruções e treinamento. O pai e a mãe, eles são principalmente treinadores, eles nos preparam para a vida, ou não. Quando isso não acontece, quando não somos preparados, quando o pai e a mãe apenas põem um menino no mundo, a menina, leva para a escola, dá comida, põe para dormir, e repete só esse ciclo, e a criança vai vivendo as suas crises, e os pais nunca têm resposta para essas crises, e nunca avançam com seus filhos para próximos níveis de crescimento, nunca propõem para eles a compreensão da vida, não dão a eles opções para interpretar a realidade, opções positivas para enfrentar problemas. Por exemplo, a criança sofre um bullying na escola, quando chega em casa vai contar para o pai ou para a mãe, e o pai e a mãe dão de ombros, não se importam, ou se riem também, e não reafirmam o valor da criança. Isso vai acumulando ali barreiras, ou também quando há um grande atrito. Tenho amigos que já tiveram um grande atrito com os pais, de ficar, às vezes, sem se falar com o pai. Isso cria um bloqueio muito forte, que é como um grande entrave na vida. Isso pode afetar a vida emocional, de como a pessoa vai seguir com a vida dela, no relacionamento, no casamento, na criação agora dos seus próprios filhos. Isso pode ter uma influência negativa quando você não resolve o bloqueio que você tem com os seus pais. Então, colocando aqui o pai como centro, se você percebe que o seu relacionamento com seu pai teve muitas rachaduras, então você precisa ressignificar isso. Talvez você precisa fazer como eu tinha uma barreira com meu pai, não era muito nítida. Por quê? Porque o meu pai, ele não é uma pessoa de conversar muito. Sempre foi a mamãe que falava muito. Ele era presente, ele sempre foi presente, mas ele não nos conduzia. No dia a dia era sempre a minha mãe que me conduzia. Eu não posso dizer que ele estava errado totalmente, mas a minha percepção é que estava faltando alguma coisa. E aí o que aconteceu? A partir dos 16 anos, eu optei, na minha consciência naquele momento, eu comecei a resolver esse problema, porque eu sentia uma ausência do meu pai. Eu comecei a me aproximar do meu pai, foi muito legal para mim, porque quando eu era criança, meu pai não era muito próximo de mim, embora ele estava dentro de casa. Mas depois que eu fiquei adolescente, um rapazinho, eu me aproximei do meu pai. Eu comecei a abraçar meu pai depois que eu cresci. Isso foi muito bom para mim, me deu uma força muito grande para eu seguir a minha vida. E hoje eu tenho uma vontade muito grande de viver. E, por exemplo, em relação ao meu filho, eu sou muito presente, eu converso com meu filho todo o tempo e ensino ele, tenho consciência da necessidade de amar e também de disciplinar, de ensinar, de motivar, de corrigir. E eu, claro que sou passível de errar e sei que pode, ao longo da vida do meu filho, pode nascer rachaduras e falhas no nosso relacionamento,
pode acontecer de desenvolver bloqueio também, mas dentro da minha consciência eu vou sempre buscar ter um relacionamento saudável com ele, cumprindo o meu papel, porque eu aprendi isso em relação ao meu pai. Então, se você tem alguma barreira com seu pai, não importa se ele já faleceu ou se ele está vivo, é sempre possível você ressignificar isso. Ele pode ter sido o pior pai que você imagina, ou ele pode ter sido o melhor pai do mundo. Eu também conheço pessoas que conseguiram ressignificar, mesmo que seus pais eram muito ausentes, ou os pais eram muito frágeis na educação, mas eu conheço pessoas que conseguiram driblar essa realidade, e eles têm um extremo orgulho, respeito, admiração e cuidado no trato com os pais, e eles superaram esse bloqueio ressignificando aquela realidade. Tenho mesmo uma família de amigos que o pai foi alcoólatra a vida inteira e ausente, mesmo morando na mesma casa. Mas os filhos todos hoje são excelentes e romperam na vida, cresceram na vida e sempre trataram o pai de paizinho, e isso tudo é possível quando você decide ressignificar os fatos. Então, torço por você, espero que você esteja em níveis de excelência, mas caso você tenha algum desses bloqueios, ou talvez os 3, que você ressignifique isso e que sua vida seja um sucesso, ok? Grande abraço.